quando vai falar de um homem chamado Ananias. E a gente não vê muita pregação hoje em dia sobre Ananias, né? A gente vê que Jesus, ele afirma, aleluia, com Ananias sobre a conversão de Paulo. Ou seja, Paulo ele ainda está recém-convertido. Aleluias, né? E a gente vê que Saulo, louvado e agradecido seja Deus, era aquele que perseguia a igreja de Cristo. Ou seja, a igreja de Cristo era perseguida por Saulo. Saulo era aquele que perseguia os seus discípulos de Jesus, perseguia, né, o povo de Deus. E a gente vê, aleluia, louvado e agradecido seja Deus, que a ordem que Saulo ele dava naquela época ali do cristianismo, a ordem era aquele que pregasse o evangelho, a sentença era a morte ou a prisão. Só que a gente começa a entrar nesse contexto que Saulo era perseguidor daquele que anunciava o evangelho. E a gente começa a ver que Deus começa a trabalhar em Saulo. É algo interessante, aleluia, louvado e agradecido seja Deus, que após, aleluia, Saulo está indo, aleluia, para uma cidade chamada Damasco. E a gente vê que no caminho, aleluia, louvado e agradecido seja Deus, ele vai ouvir uma voz. Vai descer uma luz do céu, ele vai ouvir a voz: Saulo, Saulo, por que me persegue? Só que ele já tinha mandado uma carta lá para Damasco, se tivesse alguém que estivesse anunciando, ou seja, homem ou mulher de Deus, que estivesse ali pregando o evangelho ali em Jerusalém, era o quê? A sentença era matar ou a prisão. Só que ali ele começa a ouvir essa voz. Ele era perseguidor daquele que anunciava o evangelho. E a gente vê que, aleluia, ali ele está no caminho a Damasco, ele vai ouvir essa voz. Ele vê uma luz que desce do céu e o Senhor vai falar para ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? É algo interessante que Deus começa a trabalhar em Saulo. Primeiramente, Deus vai mudar o seu nome. De Saulo vai se chamar Paulo. Deus começa a mudar pelo nome. Quando Deus quer transformar o ser humano, aleluia, Deus ele já muda a identidade. A identidade de Saulo agora não é mais Saulo, agora já passa a ser Paulo. Oh glória, aleluia, louvado seja Deus. Ele estava perseguindo a igreja de Cristo. Ele era perseguidor. Naquele tempo a sentença era morte, era prisão, irmãos. Aquele que pregasse o evangelho, seja discípulo, seja homem ou mulher de Deus, a sentença era a morte ou a prisão. Ele perseguiu o povo de Deus, a igreja do Senhor já era perseguida. Imagine nos tempos de hoje, nos dias de hoje. Você acha que a igreja do Senhor ainda não é perseguida? Aquele que faz a vontade de Deus, aquele que prega o evangelho, aquele que anuncia, aquele que fala a verdade, aleluia, ele é perseguido. Ele é caluniado, ele é afrontado. Louvado e engrandecido seja Deus. Mas aqui você vê que Deus já viu um propósito na vida de Paulo. Aleluia. Já viu um propósito na vida dele. Primeiro propósito, Deus vai querer mudar o seu nome, porque Deus muda a identidade. Depois, a segunda questão, Deus vai começar a mudar o caráter, porque o caráter do cristão tem que ser mudado. Não adianta mudar a identidade se não mudar o caráter. Então Deus muda a identidade. Segunda característica, Deus vai mudar, aleluia, louvado, o caráter de Paulo, porque ele perseguia a igreja de Cristo. Primeiramente ele vai ter um momento de preparação. Você perseguia Paulo, a igreja de Cristo. Você perseguiu o povo, o evangelho. Ele era perseguidor, e agora você começa a entender que após o aleluia, ele indo para Damasco, ele vai ter um encontro com Jesus. Após ele ter esse encontro com Jesus, aleluia, louvado e agradecido seja Deus, agora ele vai ver, aleluia, que há um propósito em sua vida. Peraí, eu persegui a igreja de Cristo, eu era perseguidor do evangelho. Agora Deus vai transformar Paulo. Aquele que perseguia, agora ele é transformado, ele passa o que? Anunciar o evangelho. Deus, aleluia, escolhe Paulo para ele anunciar o evangelho. Se você for entrar no texto, Paulo é um dos apóstolos, quando ele pregava, aleluia, louvado seja Deus, aqueles povos que não eram judeus. Ele vai pregar, vai ser distribuído uma missão para Paulo. Paulo ele vai pregar o evangelho, aleluia, primeiramente aos gentios, o povo que não são judeu. Segundo, ele vai pregar para os reis. Depois ele vai pregar para os filhos de Israel. Deus vai direcionar Paulo a 3 funções.
Não. Você vai